Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês novamente o professor Luís Barbosa, o professor de História 12º ano. Convém lembrar-vos que nessa época da pandemia Covid-19, nada de abraço, beijinhos ou aperto e fiquem sempre em casa. Ok, para a nossa aula de hoje temos como sumário a descolonização portuguesa e gênese do movimento de libertação nacional. Então, dentro da descolonização portuguesa, o que é que nós vamos ver? A política ultramarina portuguesa, Portugal da República ao Estado Novo, o Estado Novo, nesse caso, seu significado e características, isolamento de Portugal da contenda internacional, situação interna de Portugal entre os anos 60 e 70 e, por último, gênese do movimento de libertação nacional. Vamos ver como é que foram as primeiras formas de manifestação. Agora, posto isso, passamos à nossa aula de hoje. A libertação das colónias portuguesas aconteceu após a queda da ditadura com a Revolução de 25 de abril de 1974. As colónias ascenderam à independência depois de anos de luta armada, violenta, sangrenta, com as tropas da metrópole, ou seja, contra as tropas da metrópole. Posto isso, em Portugal, a descolonização foi condicionada por alguns fatores, ou seja, apresenta aqui alguns fatores que acabaram por condicionar a descolonização portuguesa. O primeiro exemplo, a situação interna de Portugal, vivendo sob um regime antidemocrático, um regime difícil, onde o povo não tinha liberdade de expressão. Um outro exemplo, a pressão internacional exercida pela ONU e pelos dois blocos, ou seja, pelos EUA e pela URSS, ou seja, os dois blocos da Guerra Fria, que vocês devem estar lembrados, contra o colonialismo. A posição dos movimentos de libertação nacional, no nosso caso, ou seja, no nosso caso, Cabo Verde e Guiné, o PAIGC, que também exercia forte pressão sobre os nossos colonizadores, nesse caso os portugueses. A situação de fraquezas internas em Portugal manifestaram-se nas variadas lutas que desencadearam o processo revolucionário. Em 5 de outubro de 1910, foi proclamado um novo regime em Portugal, ou seja, a República que veio por fim à monarquia. Esse novo regime tentou estabelecer um conjunto de medidas, ou seja, tentou trazer nova roupagem à política portuguesa. Laicização do Estado, aplicação de reformas fiscal, tentativa de estímulo à produção de cereais, entre outras políticas que tentaram implementar nessa época. Tudo no sentido de melhorar a situação. Com o propósito, nesse caso, melhorar a situação econômica de Portugal. Bom, posto isso, contudo, novas dificuldades surgiram, ou seja, pode ver que realmente a República Nova não resolveu esse problema, ou seja, as medidas tomadas com a República não resolveu o problema, ok? Contudo, novas dificuldades surgiram com o eclodir da Primeira Guerra Mundial, que vocês já viram anteriormente, que deixou marcas marcantes para a humanidade. Pois, internamente, os governantes republicanos não conseguiram uma maioria parlamentar, pelo que se mantinham em funções por curtos espaços de tempo. Ou seja, eles não conseguiram uma maioria parlamentar, daí que o mandato não foi tão longo assim. No plano econômico, as mudanças operadas foram insuficientes, ou seja, não acabaram por responder às necessidades. Não incentivaram os investimentos. O crescimento industrial e comercial continuava em declínio. O nível de vida piorava e aumentava a inflação e a desvalorização da moeda. Ou seja,
as reformas implementadas acabaram por não surtir efeito, ou seja, não resolveram o problema que Portugal tinha na altura. Por outro lado, todo esse mal-estar gerava, evidentemente, uma grande agitação social, ou seja, se há problemas econômicos, é claro que a população também não está satisfeita. Então, todo esse problema acaba por gerar um mal-estar a nível social, sobretudo a nível da pequena e média burguesia e das classes populares, ou seja, as classes mais desfavorecidas é que acabam por, nesse caso, sofrer mais com essa situação. Assim, em 1917, ocorria o golpe de Estado, ou seja, já vamos ter um novo regime a partir dessa data. Golpe de Estado perpetuado por Sidónio Pais, que instituiu uma ditadura militar que ficou conhecida como a República Nova. Ou seja, o que é que nós temos? Primeiramente, República 1910, mas, no entanto, não conseguiu resolver os problemas econômicos de Portugal, daí que houve golpe de Estado, aliás, instituindo de novo um novo sistema, a República Nova. Deste modo, a ditadura militar instaurada na sequência do golpe de Estado, a 28 de maio de 1926, não serenou a situação política portuguesa e menos ainda resolveu os graves problemas econômicos com que o país se debatia. Ou seja, mesmo com o golpe de Estado, o problema não se resolveu. Ou seja, a situação continuou ainda grave. Sucedem-se tentativas de golpes, as remodelações governamentais, aumento de repressão sobre os direitos individuais. Ou seja, a situação continua a piorar em Portugal, ou seja, a situação política e econômica. É claro que a situação política aqui também acaba por arrastar a situação econômica. Perante a situação em que o país se encontrara, fora então convidado António de Oliveira Salazar, professor de Economia da Universidade de Coimbra, para assumir as funções de Ministro das Finanças. Esse é um dado muito importante que vocês têm que reter. Então, dada a situação que se vivia em Portugal na altura, foi convidado o senhor António de Oliveira Salazar para assumir pasta de Ministro das Finanças como uma solução para tanto problema que nós tínhamos na altura. Passados pouco tempo e tendo-se revelado eficaz no seu desempenho, Salazar acabou por ascender à presidência do Conselho de Ministros em 1932. E assim formou o que ficou designado de Estado Novo em 1933. Então, vamos lá, mais uma vez, recapitular. Dada a situação, foi convidado António de Oliveira Salazar para assumir pasta de Ministro das Finanças. 1932, tendo-se revelado como um homem capaz, competente, foi convidado para a presidência do Conselho de Ministros. 1932. Mais tarde, acabou por, ou seja, um ano depois, ficou conhecido como Estado Novo, que nós vamos ver agora. O Estado Novo, o conceito e as características. Um novo Estado, ou seja, um novo regime implementado em Portugal. Não se esqueçam, República, República Nova e Estado Novo. Então, Estado Novo, sistema político consagrado em Portugal pela Constituição de 1933, baseado num sistema econômico e social corporativo, no qual as liberdades estavam condicionadas e sob um regime autoritário e antidemocrático. Então, o Estado Novo acaba por ser um regime autoritário e antidemocrático. Essas são as principais características. Posto isso, passando agora às características do Estado Novo. Suspensão das liberdades individuais e criação de órgãos de repressão, tais como a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Prisões políticas, campos de deportação, censura à imprensa, proibição de partidos políticos. Ou seja, esse novo regime era um regime que proibia
qualquer manifestação contra o Estado. Ou seja, tinha polícia que controlava a situação, havia prisões para os políticos, nesse caso, que desobedecerem, e, ao mesmo tempo, tínhamos campos de concentração. Em Cabo Verde, nós temos, exemplo, campo de concentração Tarrafal, em Santiago. Então, é um exemplo claro de campos de deportação que nós temos, em Cabo Verde, por exemplo. Mas tínhamos em outras colónias também, não só em Cabo Verde. A outra característica, desenvolvimento do culto de chefe. Salazar era considerado salvador da nação, ou seja, Salvador era considerado salvador da pátria. Salazar é que comandava tudo. Ele era venerado espécie do faraó no Egito. Defesa intransigente do nacionalismo, engrandecimento e orgulho da nação. Todos os cidadãos tinham que ter orgulho da nação que têm, estando satisfeito ou não. Organização de forças paramilitares para a defesa do regime, instituição do corporativismo, instituição de um Estado autoritário, antidemocrático e antiparlamentar. Ou seja, não há parlamento, não há liberdade de expressão, a figura máxima é do Salazar, ele é que manda, comanda e desmanda. Então, perante a situação que se vivia Portugal nessa época, Portugal acaba por ser isolada da contenda internacional. Qual a razão? Com vista a integrar-se na ONU, em 1951, Portugal resolve alterar a sua Constituição, onde as colónias passaram a ser designadas de províncias ultramarinas, alegando que estas faziam parte do território nacional. Ou seja, para integrar-se na ONU, acabou por mudar a sua Constituição e mudando o nome, em vez de colónias, para províncias ultramarinas. Isso para também tentar ludibriar em parte a ONU. Mas essa situação não caiu bem. Ao mesmo tempo, proibiu a interferência das Nações Unidas na vida de tais províncias. Então, perante essa atitude, Portugal foi sendo isolado da contenda internacional. Então, queria, nesse caso, entrar na ONU, ou seja, fazer parte dessa organização, mas, no entanto, ainda continuava a ter colónias. Então, para isso, mudou o nome, em vez de colónias, para províncias. E, ao mesmo tempo, proibiu a ONU de fazer interferência na vida das suas colónias, ou seja, províncias. Por causa disso, acabou por ser isolada da contenda internacional. Espero que vocês tenham percebido essa parte. Então, Portugal, na década de 60 e 70, estava a passar por situações difíceis, que nós vamos analisar agora. Um fator responsável pelo atraso da economia portuguesa foi o fenómeno migratório dos anos, ou seja, nas décadas de 60 e 70. Ou seja, para além dessas dificuldades que eu já apontei anteriormente, outras dificuldades, que é a situação situação migratória. Portugal, nessa época, estava a enfrentar um problema de migração, quer dizer, tanto interno como externo. Por exemplo, na década de 60, Portugal não conseguia acompanhar o ritmo de desenvolvimento da Europa. O rendimento nacional per capita em Portugal era de 408 dólares, enquanto que em outras paragens, nomeadamente na Suíça, era de 2.740 dólares. Só para vocês verem que a situação realmente não era das melhores nessa altura em Portugal. E isso vai trazer, ou seja, vai levar a outras consequências. A situação que se vivia nessa altura vai levar a outras consequências. O quê? As populações rurais, mais afetadas pelo atraso econômico, viram-se forçadas a emigrar. Perante essa situação, não têm nada a fazer, sentiram-se obrigados a emigrar. Também, no nosso país, as pessoas normalmente saem do campo para as cidades à procura de melhores condições de vida. Então, deste modo, entre 1960 e 1970, verifica-se um grande surto migratório que se realizou em duas frentes, ou seja, em duas fases. Desse modo,
migração interna, ou seja, a migração que aconteceu dentro do país, destinada para os grandes centros urbanos. Ou seja, as populações começaram a sair do campo para os centros urbanos, ou seja, centros urbanos com melhores condições, nomeadamente Lisboa e Porto. Migração externa, sobretudo para França e Alemanha, onde se praticava melhores salários, ou seja, onde as condições de vida eram das melhores. Então, temos dois frentes: migração interna do campo para as grandes cidades, Lisboa e Porto, e também para fora, ou seja, migração externa, que é sobretudo para França e Alemanha e não só. E vocês devem saber que existem comunidades portuguesas um pouco por toda a Europa e pelo mundo em si, e uma boa parte dessa comunidade formou nessa época. Agora, posto essa situação, vamos passar à gênese do movimento de libertação nacional. Ou seja, gênese fala do princípio, do início, ou seja, como tudo começou. Então, desde as revoltas dos escravos e insurreições que marcaram particularmente o século XIX, até o desencadear da luta conjunta de libertação na Guiné e Cabo Verde, vem-se notando na população cabo-verdiana um certo anseio em se aspirar à liberdade e à autodeterminação. A autodeterminação é um conceito que também já tínhamos falado aqui. Ou seja, desde muito cedo se notou no seio da população cabo-verdiana um certo anseio de chegar à liberdade ou à autodeterminação, antes da luta armada. Passo a mencionar algumas situações que demonstram manifestação de um sentimento de tentativa de ser livre ou chegar à autodeterminação, desde muito cedo. As revoltas de escravos, que estavam ligadas aos maus tratos por causa da violência, as revoltas camponesas do século XIX, por causa de abusos e brutalidade dos morgados, exemplo de algumas revoltas dessa época, a revolta da Ribeira dos Engenhos, em 1822, e também a revolta de Achada Falcão, em 1841, ilustram realmente que a população, desde muito cedo, começaram a manifestar, ou seja, ter um sentimento de que queriam liberdade. Outros exemplos, as revoltas campesinas do século XX, devido à subexploração dos rendeiros e meeiros pelos respectivos proprietários, aliadas às crises e fomes sucessivas. Ou seja, chegou a uma determinada altura que a população já não aguentava. Ou seja, pessoas que trabalhavam a terra em regime de parceria, em regime de meeiros, então já não aguentava tanto abuso por parte dos nesse caso, donos das terras. Exemplo, a revolta de Ribeirão Manuel veio nessa sequência, 1910, a revolta de Achada Portal também em 1927, nessa sequência de abuso, subexploração, etc., por parte dos donos dos terrenos. Posto isso, algumas formas de manifestação ainda podemos realçar que a ilha de Santiago não foi o único onde se desencadeou revoltas ou motins, mas, no entanto, as outras ilhas também conheceram revoltas de escravos, nomeadamente a Ilha do Sal, São Vicente, Santo Antão, Fogo e Brava. Também são ilhas que conheceram revoltas sociais por parte dos escravos. Há que realçar, é importante aqui realçar que a conjuntura da época acabou também por ser favorável. Vários outros fatores estão na base dos movimentos de libertação nacional. Exemplo, as vagas de independência que ocorriam em África,
onde as primeiras vitórias foram alcançadas pelo Egito em 1952. O Sudão, Marrocos e Tunísia em 1956. E, no mesmo período, a França concedeu uma certa autonomia às suas colônias, influenciando, desse modo, o movimento de libertação nacional. Ou seja, são outros fatores que acabaram por condicionar. Mas há que realçar que também, para além dessas revoltas, que desde muito cedo também os nossos escritores, através dos seus escritos, começaram também a manifestar. Os pré-claridosos e, nesse caso, os claridosos também manifestaram desde muito cedo nos seus escritos, escrevendo temas variados que acabam por denunciar, em parte, embora seja não muito claro, a situação que se vivia nas ilhas. Então, isso começou desde muito cedo, revoltas, e é também através da literatura. Ok, agora passamos à parte dos exercícios para ver se realmente vocês conseguiram solidificar aquilo que eu expliquei ao longo dessa aula. Então, exercício é o seguinte. Em 1933, foi consagrado um novo regime político em Portugal. Isto é, o Estado Novo. Pergunta: caracteriza o regime político supracitado, ou seja, o Estado Novo. 2. Coloca um X na afirmação correta. Temos 3 afirmações. Portugal foi isolado da contenda internacional pelo facto de ter alterado a sua Constituição, onde as colónias passaram a ser designadas de províncias internacionais. 2. Ter proibido as Nações Unidas de interferir na vida de tais províncias. Ter substituído a velha tese de colónias africanas. Então, posto isso, vocês têm 1 minuto e meio para responderem essas questões. Espero que vocês já tenham terminado a resolução dos exercícios. Agora passamos à correção para ver se realmente vocês estiveram atentos. Caso contrário, é difícil resolver. Mas, no entanto, se vocês estiverem atentos, é claro que vocês vão responder. A primeira questão: esse regime, vamos caracterizar, esse regime é autoritário, antiparlamentar, antidemocrático, com desenvolvimento de culto de chefe. Salazar é a figura máxima. Defesa intransigente do nacionalismo e instituição do corporativismo. A segunda questão: Portugal foi isolado da contenda internacional pelo facto de ter proibido as Nações Unidas de interferir na vida de tais colónias. Espero que vocês tenham feito assim como eu tenho aqui. Eu vou deixar-vos agora com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Simples e curto. Analise o papel político e cultural da SEI na luta de libertação nacional. Avalie o papel de Amílcar Cabral na luta contra o colonialismo português e contextualiza a criação do PAIGC. Respondendo a essas questões, vocês não vão ter problemas para a nossa próxima aula.
Ok? Em decorrência daquilo que acabamos de ver, vou fazer a síntese daquilo que foi a nossa aula de hoje. Então, o que é que nós vimos? Vimos dois grandes temas, ou seja, a descolonização portuguesa, onde nós vimos a situação política de Portugal, desde a República ao Estado Novo. Depois vimos o Estado Novo, conceito e as suas principais características. A situação de Portugal nos anos 60 a 70 e depois vimos gênese do movimento de libertação nacional, ou seja, as primeiras formas de resistência em Cabo Verde, ou seja, as primeiras manifestações que tiveram lugar em Cabo Verde, que demonstram realmente o início daquilo que os cabo-verdianos queriam para o futuro. Então, chegamos ao fim do nosso programa Aprender a Estudar em Casa. Até a nossa próxima aula. Fiquem sempre em casa, lavem sempre as mãos, nada de abraço, beijinhos ou apertos. Fiquem bem.